Mostra assim com a outra vez. Está bem. Já sabes que é coisa. Senhor Jesus, que todas as vezes que eu tomar o vosso corpo e o vosso sangue, forme o vosso corpo, que é a Igreja. As atenções de todo o mundo guiada voltam-se pela sem lei do dúvida amor nenhuma a para Deus os e ao conflitos que próximo. decorrem na Ucrânia, a guerra, a invasão de que o país está a ser vítima, Tende mas compaixão voltam-se de também nós, nesta Senhor. tarde para Tende o compaixão de Vaticano nós, e aqui para o Santuário de Fátima, onde vai acontecer daqui a pouco, daqui a Pai sensivelmente nosso, que uma hora, vai estais nos iniciar céus, essa santificado celebração seja o que vosso nome. culminará com a Venha a consagração nós da o vosso Rússia e reino, da Ucrânia seja feita a ao vossa Imaculado vontade, Coração de assim Maria. na terra como no céu. Um ato que Pão liga os nosso conflitos cada dia armados nos no dai leste da hoje, Europa à perdoai-nos as mensagem nossas deste ofensas, santuário, assim às como mensagens nós que Nossa perdoamos a Senhora quem nos aqui tem ofendido. deixou aos E não três nos pastorinhos e deixeis que cair em tentação, a irmã Lúcia mais mas tarde livrai-nos do iria mal. revelar nas suas memórias, que liga sobretudo esta mensagem a essa necessidade da paz, acima de tudo necessidade da paz, para que, nomeadamente naquela geografia do mundo, não aconteçam mais guerras. Nós aqui na Agência Eclésia vamos seguir, claro está, esta celebração, levando até onde se encontrar, através dos nossos canais, mas desde já gostaríamos de olhar a história que liga o Santuário de Fátima à Rússia, as mensagens de Fátima, de facto, àquilo que vai acontecendo neste momento no leste da Europa. Foi ontem à tarde que falei com o jornalista José Milhazes, o historiador José Milhazes, durante tantos anos correspondente na Rússia, para perceber de facto esta ligação que existe entre a mensagem deste santuário e a Rússia. Vamos então recordar essa conversa com o jornalista José Milhazes. Ao romper do primeiro dia da semana, Maria de Magdala e a outra Maria foram visitar o sepulcro. Nisto houve um grande terremoto. Nesta emissão que fazemos para quem nos segue na Agência Eclésia, dando muito contexto àquilo que está a acontecer hoje em Fátima, este ato de consagração da Ucrânia e da Rússia, toda a humanidade, mas sobretudo da Ucrânia e da Rússia, ao Imaculado Coração de Maria. Antes de irmos a este ato de consagração, pedia-lhe olharmos a história no que ela nos diz sobre a ligação de Fátima à Rússia. Esta guerra vem recentrar de facto esta ligação e vem dar uma nova atualidade a esta ligação, nomeadamente por essa mensagem de Nossa Senhora na aparição de julho de 1917. O amor é mais forte do que a morte. Isso é uma questão muito complicada, visto que nós ligávamos a Fátima a libertação da Rússia das garras do comunismo. E não estávamos a prever, eu pelo menos não previa, que nós nos víssemos perante uma situação destas. A alegria da manhã da ressurreição em que no século XXI onde o Espírito que procede do Pai um país como a Rússia decidisse tentar pôr de joelhos não só a vizinha Ucrânia, mas todo o mundo. Em Fátima, como a mulher. No fundo é isso que está a acontecer. Daí que há essa ligação especial a Fátima, histórica, que penso eu e espero eu que continua no sentido em que Fátima ajude. Não se trata de converter a Rússia. Trata-se de iluminar os seus dirigentes para que parem com esta carnificina. E, nesse sentido, numa situação tão trágica como esta iniciativa, mais uma de Francisco, do Papa, é relevante porque os ucranianos
saberão que os seus irmãos católicos estão do lado dele. Como nós sabemos, na Ucrânia há um grande número significativo de católicos e católicos de rito oriental. Há um número muito significativo de ortodoxos da Igreja Ucraniana Autocéfala e há um número significativo de ortodoxos ucranianos da Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscou. Esta última, e custa-me dizer, mas é verdade, por razões meramente políticas, abandonou o seu rebanho. O patriarca Kirill deixou o seu rebanho à disposição dos lobos, justificando esta guerra como uma guerra contra o Ocidente e a decadência do Ocidente, esquecendo-se que esta guerra iria fazer mais rapidamente vítimas e entre os fiéis que ele deveria proteger. E, infelizmente, isso não está a acontecer. E é verdade que o patriarca russo está desta vez, tal como Putin no campo político, o patriarca Kirill está extremamente isolado, principalmente a nível internacional, que as igrejas cristãs, ao que eu saiba, nenhuma delas apoiou a invasão da Ucrânia, nem mesmo as ortodoxas, e, do ponto de vista interno, digamos que a propaganda ainda mantém um grande número de russos na ilusão de que a Rússia está a fazer uma guerra de libertação, mas também devo dizer que centenas de clérigos ortodoxos russos e muitos crentes, desde o primeiro momento que, digamos, protestaram, arriscando a liberdade contra este, e eu não tenho outra forma de dizer, contra este novo ataque de Caim contra Abel. Volta-se a repetir este triste episódio bíblico que nós pensávamos que talvez já fizesse parte apenas dos livros sagrados, mas nós temos aqui um exemplo muito concreto desse episódio. Aqui, e neste sentido, é preciso dizer que não há mês nem meio mês. Há uma guerra, há um agressor, há um Caim e há um país agredido, um povo perseguido e um Abel. E nada mesmo pode justificar aquilo que Putin está a realizar na Ucrânia. Para aquilo que Putin está a realizar na Ucrânia, o próprio patriarca ortodoxo de Moscovo invoca muitas vezes aqui todo o território, desde Kiev até ao leste, como sendo um território que deveria, enfim, manter-se unido também em termos cristãos, não é? Desde esse batismo. Claro que é um fundamento completamente, acredito que, mesmo historicamente, um fundamento que não se pode evocar. Ele fala não só em cristão ortodoxo. Sim. Que é digamos, um bocado mais... a Igreja Ortodoxa Russa, infelizmente, tem uma doença que é o nacionalismo.
As igrejas ortodoxas, em geral, são nacionais. Sim, são autocéfalas, não é? Exatamente. Não têm a universalidade do catolicismo. E a Igreja Ortodoxa Russa é ultranacionalista. E apoia os princípios mais tenebrosos, nomeadamente a questão da expansão à força. Tu não queres ser, mas tens que ser. E nós estamos a reviver um processo que levou a Rússia no século XIX e no início do século XX ao abismo, quando a Rússia chamou a si o papel de salvadora dos ortodoxos. E a ideia da conquista de Constantinopla, a expansão nos Balcãs, que depois é uma das razões da Primeira Guerra Mundial, e essa ideia, que é uma ideia já medieval, Moscovo, a terceira Roma, terceira e última, porque não pode haver quarta, continua a ser a base ideológica de Kirill. Aí também nessa organização das próprias igrejas ortodoxas, que sendo autónomas, autocéfalas, reconhecem a primazia de Constantinopla, não é? O primo inter pares, esse patriarca de Constantinopla, que Rússia, que Moscovo quer reagir. Nesse sentido, a Igreja Ortodoxa Russa é como o Putin. Só aceita as organizações internacionais que dizem amém à Rússia. Agora, todas as outras não têm poder. No caso do Patriarca de Constantinopla, depois de ele ter dado autocefalia à Igreja Ortodoxa Ucraniana, a reação de Kirill foi uma reação duríssima e que o Patriarca de Constantinopla passou a ser insultado de todas as formas e feitios. Porque se Bartolomeu não tivesse apoiado a Igreja Ortodoxa Ucraniana, seria o maior para Kirill. E Kirill estaria disposto, e o governo russo até, a dar ajuda económica ao Patriarcado de Constantinopla. Mas, neste momento, nós observamos um trabalho de alargamento pouco transparente da Igreja Ortodoxa a outras regiões do mundo. Por exemplo, ela tem um forte conflito com a Igreja Ortodoxa de Antioquia, que é a igreja que dirige os ortodoxos africanos, porque Moscovo está a tentar roubar a essa igreja as numerosas paróquias que tem em África, aliciando sacerdotes com salários maiores, por exemplo. E essa ideia extremamente perigosa, e que foi uma das que levou a esta guerra, a ideia do mundo russo, que está presente em toda a parte, é apoiada pela Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa é, digamos, um dos justificadores, ou seja, pretende ser a justificação religiosa de um crime como este. Essa aí também a grande diferença em relação à lógica imperialista do século XX, não é? Que queria fazer um Estado ateu. Neste caso aqui há também um fundamento religioso para esta guerra, ou aparentemente há esse fundamento religioso. Claro, absolutamente. E o patriarca Kirill
expressou-se bem. A Rússia está cercada por inimigos e nós temos que derrotar esses inimigos que querem dar cabo da Santa Rússia. E neste momento, nós estamos no século XXI, mas estamos a ouvir um discurso que poderíamos ouvir no tempo das Cruzadas. Daí que a fundamentação religiosa desta guerra é que tem levado a que muitas igrejas cristãs tenham criticado Kirill e possa este processo levar mesmo ao afastamento da Igreja Ortodoxa Russa de algumas organizações internacionais. É mesmo desta quinta-feira uma uma carta em resposta aos bispos da Europa por parte do Patriarcado de Moscovo, onde se diz que as relações entre o Ocidente e a Rússia chegaram a um beco sem saída. Isto reconhecido pelas relações externas do Patriarcado de Moscovo. Está a ver, quando esteve cá o chefe do Patriarcado de Moscovo em Portugal, eu fui assistir à conferência dele à Universidade Católica. Até parecia um jovem do século XXI que falava inglês, numa linguagem muito, digamos, muito moderna, e em problemas que afetavam e afetam as duas igrejas. Mas, por trás disso, está toda uma carga política que prende a Igreja Ortodoxa ao poder na Rússia. A Igreja Ortodoxa tem medo de se afastar do poder político. Foi sempre assim. Porque tem medo de não vencer na sua missão religiosa, evangélica. Tem na sua história também muitas décadas de perseguição e perseguição atroz. Perseguição atroz que lhe deveria levar, que lhe deveria dar força a ter uma voz importante neste conflito. E não a apoiar o algoz, o carrasco. E isso aí, eu fiquei um pouco impressionado com as expectativas de alguns católicos em relação ao diálogo com a Igreja Ortodoxa Russa. Tendo como base, digamos, os princípios europeus conservadores na luta contra, digamos, o chamado modernismo. Mas isto não passa apenas de, digamos, uma cortina para encobrir o quão nacionalista é esta igreja, o quão xenófoba e racista, porque para eles o povo russo é um povo que está acima dos outros, que tem uma missão especial em relação ao mundo. E como é possível o diálogo com a Igreja Ortodoxa, com a Igreja Católica, peço desculpa. É claro que muita paciência tem o Papa Francisco, por quem eu tenho enorme simpatia, mas eu penso que, e esta guerra vem mostrar isso, que a Igreja Ortodoxa Russa não está interessada num diálogo igual e numa aproximação igual. Ela quer ter
um papel especial. Daí que não vejo qual será a utilidade de um próximo encontro entre o Papa Francisco e Kirill. Enquanto ele dirigir a Igreja Ortodoxa da Rússia, embora, quero sublinhar, eu sou um cristão de base, estou a dar a minha opinião. A diplomacia do Vaticano e as intenções do Santo Padre podem ser outras e terem justificações mais do que suficientes. Mas eu considero que neste momento, enquanto a paz não for restabelecida na Ucrânia, um encontro com o Papa, entre o Papa e Kirill só poderia acontecer se Kirill trouxesse uma mensagem de paz para falar com Francisco. Encontrarem-se e tentarem conseguir paz. Neste momento, não vejo essa possibilidade. Se me perguntam se o Papa Francisco irá à Rússia, duvido muito. A não ser que, e aí eu já não sou visionário, que o regime de Putin acabe rapidamente, que haja mudanças substanciais na cúpula da Igreja Ortodoxa e que se estabeleça um diálogo saudável e fraterno entre as duas igrejas. Acredito que o Papa Francisco, para conseguir a paz para a Ucrânia e para qualquer parte do mundo, faz peregrino para todos os destinos, não é? E que a disposição dele também seja essa, também no encontro com Kirill, como aconteceu em Cuba, não é? Quando se encontraram. É claro que é essa a aproximação entre cristãos e a paz para todos que sem dúvida nenhuma está nesse horizonte. Essa sim, esse é um grande motivo. E eu disse o mesmo várias vezes na SIC, e eu não sou o Papa é uma pessoa com uma saúde fragilidade, tem uma determinada idade, e eu entendo, mas eu gostaria muito de ver neste momento o Papa a ir a Kiev. Eu sei que me podem dizer, você está louco, mas qualquer forma de fazer parar esta guerra deve ser experimentada. Devemos tentar tudo, pedindo a Nossa Senhora, mesmo não sendo crentes, pedir a Nossa Senhora e a Deus que dê juízo ao presidente russo. Porque é nestas situações de desespero que normalmente a humanidade acorda e pede ajuda celestial. E nesse sentido eu junto a minha voz a todos aqueles que na sexta-feira vão rezar pela paz na Ucrânia e na Rússia. Tenho, digamos, as minhas dúvidas, como se costuma dizer, porque sou homem e não sou um crente, digamos, muito, como é que eu hei de dizer, não é ferrenho, porque isto não é futebol, não sou um crente daqueles muito... Quem acredita em milagres também pela fé, não é? Seria um milagre. Exato. Mas eu gostaria que este milagre se realizasse. O milagre da paz, o milagre feito por todas as mediações para que a paz acontecesse na Ucrânia. Exatamente. Isso seria o melhor que poderia acontecer, e daí que, porque o sofrimento humano é tão grande
que é preciso pôr fim rapidamente a este conflito. E como vai acompanhando também o papel dos cristãos que estão na Ucrânia, sejam os católicos, essa minoria católica, creio que 10%, e a maioria de rito oriental, seja a Igreja Ortodoxa da Ucrânia? Sofrem, porque, como eu já disse, e sofrem não só os católicos e os uniatas de rito oriental, mas sofrem os ortodoxos. E não é por acaso que alguns dos, digamos, dos líderes máximos da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscovo condenaram imediatamente a invasão da Ucrânia, porque compreenderam que Putin não quer libertar os chamados russófonos. Ele quer outra coisa, quer território, quer poder. E ele enganou-se numa coisa. Ele pensava, ou então os serviços secretos informaram muito mal, de que esses russófonos estavam à espera dele de braços abertos como libertador. E que as tropas russas iriam fazer mais um passeio como fizeram na Crimeia. Enganou-se profundamente. E então nós aqui temos uma questão que é ainda mais grave, que é combates entre ortodoxos e ortodoxos. Isso, nos séculos passados, poderia ser uma coisa normal. Hoje, não. Hoje não há motivos. Antes também não havia, eles eram inventados. Agora, hoje, não há motivo para esta guerra que tem muitos traços de guerra civil. Porque há milhões de ucranianos a viver na Rússia e há milhões de russos a viver na Ucrânia. Havia do diálogo, claro que rapidamente se percebeu que, e pelas afirmações que vamos ouvindo do lado da Rússia, de Moscovo, também da Igreja Ortodoxa Russa, que a via do diálogo é cada vez mais distante, cada vez mais uma miragem. Aqui é preciso propor, e que o Papa Francisco tanto insiste, alguma iniciativa acha, na sua opinião, que é possível fazer por parte das igrejas cristãs na Ucrânia? Olha, primeiro... Se calhar estamos a falar outra vez do tal milagre da paz, que é preciso acontecer. Exatamente. Primeiro era falarem todos a uma só voz. Segundo, a Igreja Ortodoxa Russa tem medo do poder laico. Obedece ao poder laico. Eu tenho em conta a direção. Por isso, a Igreja Ortodoxa Russa não vai levantar a sua voz contra esta guerra. Aqui o diálogo é extremamente difícil e eu não estou a ver qual poderá ser a saída desta guerra. Ela pode ter consequências funestíssimas, enormes, e eu não sei qual poderá ser a receita. Porque é um homem, é um pequeno grupo de pessoas que se sentem no direito de ditar as suas regras. E essas pessoas têm armas nucleares na mão. Não deixa de ser curioso que nesta oração de consagração do Papa Francisco,
nesta sexta-feira é precisamente pedindo que nos livre de uma guerra nuclear? Olha, vai ser a última. Uma guerra nuclear vai ser a última. E não fica ninguém. Nem sequer Putin, ou se ficar, irá viver como as baratas. Ou como as ratazanas, debaixo de terra, nos esgotos, sem ver a luz do sol. Pode prolongar a sua vida por uns anos, mas será uma vida absolutamente ignóbil e até, eu diria, maldita, porque nada restará deste mundo. E aqueles que apregoam que se pode realizar guerras nucleares limitadas, percam as ilusões. Porque quando se começa uma guerra é fácil, acabar com ela é muito difícil. Numa guerra nuclear ela pode ser muito rápida. E há uma coisa, a radioatividade não reconhece nem raças, nem povos, nem crenças, nem nada. Mata. E mata em quantidades tais que nós poderemos pôr fim à nossa civilização. E este é neste momento uma grande interrogação. Eu não quero acreditar que se chegue a esta loucura. Assim também como não queria acreditar que Putin iria invadir a Ucrânia desta forma. Daí que eu só peço a Nossa Senhora, a Deus, a todos os santos, que travem este maldito. José Milhazes, pedi-lhe só ainda um último comentário, uma última opinião sobre o alcance que espera que tenha este ato de consagração, até comparativamente com aquele que o Papa São João Paulo II fez em 1984, também diante da imagem da Nossa Senhora, no caso no Vaticano, e as repercussões que esse ato teve na Rússia e que espera que este ano possam ter. Eu acho que isto vai ser pouco noticiado na Rússia, em termos oficiais. Sim. A imprensa russa vai esconder isto, como escondeu em 1984. Porque não faz parte da narrativa do regime. A repercussão na altura lá, e aí creio que testemunhou na primeira pessoa, foi... O alcance foi reduzido? Foi reduzido, mas lançou sementes. E haverá muita gente, não sei em números, que ouvirá e irá prestar atenção a esta mensagem. Agora, eu temo que ela seja censurada e a maioria dos russos ortodoxos continua a olhar para os cristãos católicos como inimigos, como adversários. Esperemos que também através dos meios de difusão essas fronteiras sejam mais esbatidas e a mensagem chegue. E depois, aí sim, há pouco falava o José Milhazes nesse poder da fé para que o milagre da paz aconteça. Acreditamos, sobretudo, que é nessa transformação que acontece a partir do alto também que as coisas podem acontecer. Não é? Do alto, lá está, do alto divino, do alto transcendente. Exato. E como se costuma dizer, a esperança é a última a morrer. E nós não podemos deixar morrer a esperança. Claro que sim. Daí que eu espero que amanhã seja um dia muito intenso, um dia de muita oração e de muita fé,
e apelo mesmo àqueles que não acreditam, que são ateus ou que são, sei lá, agnósticos, rezem. Porque estão a morrer milhares de pessoas. E é preciso travar isto. Parar com esta matança. Acredite, não acredite, tente. E eu penso que, eu espero que isto dê uma ajuda na solução do conflito. Estamos, de facto, a rezar por isso. Esperemos que assim aconteça. José Milhazes, muito obrigado Obrigado. pela sua análise e pelo seu testemunho também. Obrigado. Bem-aja. Muito obrigado. O Coração Imaculado de Maria é um dos temas centrais da mensagem de Fátima. Cada apelo da mensagem convida à intimidade com Deus e convida a que cada um de nós assuma o seu papel na história da salvação, reconhecendo que em Jesus Cristo somos todos responsáveis pelo destino da família humana. A 13 de junho de 1917, os pastorinhos ouviram de Nossa Senhora a promessa à Lúcia: tu sofres muito, não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Aqui, Maria aparece como refúgio para os nossos momentos de dor e de escuridão, como aquela que intercede por nós. Mas surge também como o modelo mais fiel dos discípulos de Jesus, o caminho para Deus. Neste momento, é mais evidente a dimensão mística da devoção ao coração de Maria. A 13 de julho de 1917, em plena aparição do segredo, a devoção ao coração imaculado de Maria assume, porém, uma importante dimensão profética. Entre a visão do inferno, na primeira parte do segredo, entre as imagens de horror de guerra e das consequências dos erros espalhados pelos sistemas filosóficos ateus, na segunda parte do segredo, e no meio dos inúmeros sofrimentos da Igreja, na terceira parte do segredo, são profundamente interpelantes e configuradoras de sentido as palavras de Nossa Senhora. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. E o que foi que Nossa Senhora nos pediu? A oração diária do terço, a reparação, concretamente na devoção dos 5 primeiros sábados, a consagração ao seu Imaculado Coração e a conversão, expressa nas palavras: não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Responder a estes pedidos é, pois, o nosso modo de exprimir o desejo de colaborar na história da salvação e na paz do mundo. E assim, no meio desta visão de dor e de sofrimento, surge como uma luz amiga que infunde coragem e consolo a promessa de Nossa Senhora: por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. No dia 13 de maio de 1917, na Capela Sistina, no Vaticano, um jovem sacerdote, Eugênio Pacelli, é sagrado bispo pelo Papa Bento XV. Mais tarde,
quando for eleito Sumo Pontífice da Igreja Universal, Pio XII irá guardar com especial carinho o facto de, nessa data memorável da sua vida, sensivelmente à mesma hora, a branca rainha do Santíssimo Rosário aparecer em Fátima. Foi a este Papa, Pio XII, que a irmã Lúcia escreveu pela primeira vez, por ordem do Bispo de Leiria, pedindo a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, de acordo com os pedidos de Nossa Senhora em Tui, a 13 de junho de 1929. São estas as palavras de Lúcia. Santo Padre, em várias comunicações íntimas, Nosso Senhor não tem deixado de insistir neste pedido, prometendo ultimamente, se Vossa Santidade se dignar fazer a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, com menção especial da Rússia, e ordenar que, em união com Vossa Santidade e ao mesmo tempo o façam também todos os bispos do mundo, abreviar os dias de tribulação. Pio XII procurou responder ao pedido do céu e, no final da celebração do jubileu dos 25 anos das aparições de Fátima, dirige-se aos portugueses numa radiomensagem. No dia 31 de outubro de 42, pelas 17 horas, os prelados portugueses estavam reunidos na sede de Lisboa. O Santo Padre dirigiu-lhes uma longa mensagem, no final da qual consagra o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Eis as suas palavras. A vós, ao vosso coração imaculado, nesta hora trágica da história humana, confiamos, entregamos, consagramos, não só a Santa Igreja, o corpo místico do vosso Jesus, mas também todo o mundo dilacerado. Aos povos que pelo erro ou discórdia separados, nomeadamente àqueles que vos professam singular devoção, onde não havia casa que não ostentasse o vosso venerando ícone, talvez escondido e reservado para melhores dias, dai-lhes a paz e reconduzi-os ao único redil de Cristo, sob o único verdadeiro pastor. Lúcia fará saber que esta fórmula é insuficiente para cumprir os pedidos da Mãe de Deus. Faltava a menção especial da Rússia e a união com todos os bispos do mundo. O Papa Pio XII, plenamente convencido que era necessário corresponder aos apelos da Mãe de Deus, no dia 7 de julho de 1952, festa dos santos Cirilo e Metódio, apóstolos dos povos eslavos, consagrou finalmente a Rússia ao Imaculado Coração de Maria com a carta apostólica Sacro Vergente Anno. As palavras formais da consagração com que termina esta carta apostólica são as seguintes: E nós, para mais facilmente serem ouvidas as nossas e as vossas orações e súplicas, e para vos darmos esta singular prova da nossa benevolência, assim como há poucos anos consagramos todo o género humano ao Imaculado Coração da Virgem Mãe de Deus, assim agora, de modo especialíssimo, dedicamos e consagramos todos os povos da Rússia ao mesmo Coração Imaculado, na segura confiança da vossa proteção. Lúcia fará saber que faltou, de novo, a união com todos os bispos do mundo. E será esta intenção, a da unidade na Igreja, que a partir deste momento Lúcia trará como oração no seu coração de carmelita e de profeta da mensagem de Fátima. A 13 de maio de 1965, é entregue ao Santuário de Fátima um presente especial, a Rosa de Ouro.
é a rosa de ouro que o Papa Paulo VI ofereceu ao santuário. Testemunho do amor que este Papa dedica ao Portugal tão mariano. Mas se significativo é o presente, mais significativo ainda foi o momento em que Paulo VI anunciou a intenção de o fazer. Foi no dia 21 de novembro de 1964, no discurso da clausura da terceira sessão do Concílio Vaticano II. Nesse mesmo momento, Paulo VI consagrou o género humano ao coração imaculado de Maria. São estas as suas palavras. Ao teu coração imaculado, ó Maria, recomendamos finalmente o género humano inteiro. Leva-o ao conhecimento do único e verdadeiro Salvador, Jesus Cristo. Afasta dele os flagelos provocados pelo pecado. Dá ao mundo inteiro a paz na verdade, na justiça, na liberdade e no amor. Foi nessa data que a Igreja acolheu como desejo do seu pastor um novo título para Maria, Mãe da Igreja. Alguns anos mais tarde, Lúcia, apesar de afirmar que esta consagração ainda não tinha sido efetuada segundo os pedidos da Virgem Maria, fará eco do profundo sentido teológico presente. E no seu livro, Como Vejo a Mensagem, Lúcia escreve: a consagração ao Imaculado Coração de Maria é um laço de união com a Mãe do corpo místico de Cristo, a Mãe da Igreja. Quando finalmente Paulo VI vem a Fátima, a 13 de maio de 1967, pôde deixar aos pés da Senhora mais brilhante do que o sol os seus desejos mais profundos. A oração pela paz na Igreja, a fim de ser cada vez mais viva, unida e santa, e a prece ardente pela paz no mundo. João Paulo II entrou na mensagem de Fátima, levado pela mão materna de Maria, a mão que o protegeu desde maio de 1981. Tendo-se encontrado com a Lúcia, em 13 de maio de 82, conhece a importância da união com todos os bispos do mundo para a consagração ser feita de acordo com a vontade da Virgem Maria. Assim, a 8 de dezembro de 1983, João Paulo II escreve uma carta a todos os bispos do mundo, convidando-os a renovarem com ele, onde quer que se encontrem e da maneira que se acharem mais adaptada, a consagração do mundo ao coração imaculado de Maria, na solenidade da Anunciação do Senhor do ano seguinte. Essa consagração foi efetivamente realizada a 25 de março de 1984 por todos os bispos do mundo inteiro, unidos a João Paulo II. Em Roma estava a imagem de Nossa Senhora de Fátima, da Capelinha das Aparições, expressamente enviada para esse efeito e colocada junto do altar papal sobre o túmulo de São Pedro. A colegialidade de tal consagração é a característica mais significativa deste ato. Nunca tal consagração fora feita simultaneamente pelo Papa e por todos os bispos, como tinha indicado a irmã Lúcia. No seu ato de entrega, João Paulo II suplica: por isso, ó Mãe dos homens e dos povos, vós que conheceis todos os seus sofrimentos e as suas esperanças, vós que sentis maternamente todas as lutas entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas que abalam o mundo contemporâneo, acolhei o nosso clamor, que movidos pelo Espírito Santo elevamos diretamente ao vosso coração. De modo especial, vos entregamos e consagramos
aqueles homens e aquelas nações que desta entrega e desta consagração têm particularmente necessidade. João Paulo II renovou esta consagração no dia 13 de maio de 1991, de novo no Santuário de Fátima, porque, como ele dissera em 82, o apelo de Maria não é só para uma vez. Ele continua aberto para as gerações que se renovam, para ser correspondido de acordo com os sinais dos tempos sempre novos. A ele se deve voltar incessantemente. Há que retomá-lo sempre de novo. É a esta luz que podemos entender a decisão do Papa Francisco de consagrar a Rússia e a Ucrânia ao coração imaculado de Maria. Trata-se de renovar a consagração já feita, retomando o apelo de Nossa Senhora. Ao longo dos anos, João Paulo II exprimiu a sua relação particular com Nossa Senhora de Fátima através de vários gestos e palavras. No entanto, 3 ofertas ganham relevo de metáfora de uma vida vivida, entregue ao Senhor e à sua Igreja, através deste coração imaculado. 1/3, um anel, uma bala. 1/3, a sua oração predileta. A oração que contém a linguagem do seu diálogo cotidiano com a Senhora do Rosário. O anel de ouro que o cardeal Wyszynski lhe oferecera a quando da sua eleição como Papa, com as palavras Totus Tuus, sinal da sua entrega pessoal ao coração imaculado de Maria. E a bala do atentado, expressão da sua confiança no poder intercessor de Maria, a mulher vestida de sol. Com o Papa João Paulo II também nós rezamos: Mãe da Igreja, iluminai o povo de Deus nos caminhos da fé, da esperança e da caridade. Ajudai-nos a viver na verdade da consagração de Cristo pela inteira família humana do mundo contemporâneo. Para nos tornarmos puros de coração